Hoje nós vamos meditar no capítulo 15 do Apocalipse, aleluia. Este capítulo 15, ele é a conclusão do texto maior que nós vimos aí até agora dentro do Apocalipse, que trouxe os relatos dos acontecimentos indicados neste livro como os acontecimentos da sétima trombeta, a última trombeta. Então nós passamos pelos 7 selos e com o capítulo 15 estamos encerrando agora as 7 trombetas. A partir do capítulo 16, que vamos ver no sábado, nós vamos ver então os últimos flagelos, que são as 7 taças, ou os 7 cálices da justa ira de Deus ou da cólera de Deus. Então, essa conclusão da sétima trombeta, cujo título é, diga, consumação da cólera. Na verdade, é apenas essa consumação da cólera, é apenas uma preparação para a forma como a grande tribulação vai terminar com os 7 cálices, as 7 trombetas da justa ira de Deus. Então daqui a pouco nós vamos ler o capítulo 15 do Apocalipse, né? Aliás, vamos ler agora e depois eu vou falar para vocês o que eu ia dizer antes aqui, que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Mas vamos ler o Apocalipse 15, que tem apenas 8 versículos. Apenas 8 versículos. Vamos ler juntos? Todos. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Aleluia. O versículo 1: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou
a cólera de Deus. Repitam. Aleluia. Cólera de Deus é a mesma coisa da ira de Deus. A ira de Deus, a cólera de Deus, é algo a ser meditado por todo o povo de Deus, por toda a igreja de Deus, porque é um fator real. Um fator que foi desprezado com a pregação ou as pregações que surgiram a partir do início do século XX, do século passado para cá. Do século passado para cá, a humanidade sofreu uma grande transformação que veio acompanhada com esse progresso tecnológico absurdo que nós vivemos atualmente, que nós chegamos. E a maioria das pessoas não perceberam que foram tomadas por uma rede, por uma teia, tá? Como uma teia de uma aranha para prendê-los e devorá-los. Uma ideia filosófica que entrou na cabeça, sorrateiramente na cabeça de todas as pessoas, e a maioria da humanidade aceitou essa ideia muito bem, e o resultado é essa humanidade torpe, vazia, suja, imunda, pecadora, mas que acha que não tem pecado. Essa filosofia chama-se humanismo. Os filósofos, os últimos filósofos que trouxeram, os filósofos foram muito importantes na história da sociedade. A filosofia trouxe ideias importantes para a sociedade. Por exemplo, toda a estrutura de uma cidade, que em grego é polis, por isso que as cidades terminam com a palavra polis, porque a palavra polis em grego é a palavra cidade. Nós temos Anápolis, por exemplo, Teresópolis, cidades. A polis é uma constituição das ideias de vários filósofos da antiga Grécia que entenderam que os seres humanos precisavam viver em um lugar onde eles tivessem acesso a tudo aquilo que era necessário para viver bem no dia a dia. As edificações estruturais das cidades vieram de ideias filosóficas, são coisas importantes. Os filósofos foram seres importantes. E existiram filósofos de Deus, filósofos crentes, filósofos cristãos. Mas existiram também, na maioria, filósofos ateus. E foram esses filósofos ateus que trouxeram a filosofia humanista e encheram a sociedade de filosofias humanistas. Até o fim do século XIX, a cabeça desses filósofos ateus, na cabeça deles, eles não conseguiam conceber que Deus tinha que ser o centro de tudo, porque isso foi pregado desde a Reforma Protestante até o final do século XIX, que o centro de tudo era Deus. Ao Martinho Lutero trazer sola Escritura, somente a palavra de Deus, ele trouxe o pensamento de centralizar tudo em Deus e de centralizar tudo no seu Filho Jesus. A sociedade ideal seria uma sociedade teocêntrica, onde Deus é o centro.
E a vida dos homens seria uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro de suas vidas. Mas os ímpios e os filósofos ateus que rejeitaram a pregação do Evangelho, eles criaram grandes ideias humanistas para combater as ideias bíblicas dos reformadores, que traziam para a humanidade a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus era a melhor estrutura para criar uma sociedade justa, onde não houvesse miséria, onde não houvesse pobreza. Um desses reformadores, por exemplo, foi João Calvino, que edificou Genebra, na Suíça, e até hoje a Suíça, a cidade de Genebra, na Suíça, é a nação mais próspera da face da terra, onde não existe há séculos, não existe inflação, não existe miséria, não existe pobreza. E João Calvino trouxe ali a palavra de Deus para pregar aquelas pessoas nessa sociedade da Suíça, na época em que ele vivia ali, que a sociedade tinha que ser teocêntrica e que os cidadãos tinham que ser cristocêntricos. Uma sociedade centralizada em Deus. É Deus que domina aqui, Deus que é o Senhor aqui. E de cada homem, Cristo Jesus é o Senhor de cada homem, são submissos a Cristo Jesus. Isso aconteceu de uma maneira tão drástica na Suíça, que, inclusive, uma das coisas que acontecia era que, ao invés de ter um imposto de renda, as pessoas, o imposto único que pagavam na Suíça era o dízimo. O dízimo de todos os trabalhadores já era descontado na folha de pagamento. Os 10%, porque eles entendiam que isso era de Deus e que, para que houvesse justiça em uma cidade, um país centralizado pela palavra de Deus, as pessoas não teriam miséria, não teriam criminalidade, não teriam problemas que estão aí explodindo, por exemplo, aqui no Brasil e em tantos outros lugares. Esses filósofos ateus que não aceitavam a palavra, rejeitavam a palavra, criaram a filosofia humanista. A filosofia humanista é antropocêntrica, contrário de teocêntrica. Esses filósofos disseram, não é Deus que está no centro de nada. Quem tem que estar no centro de tudo é o homem. E um desses filósofos, chamado Nietzsche, ele viveu na passagem do século XIX para o século XX, e a frase clássica da filosofia dele foi: eu matei Deus. Olha o que esse homem disse. Tá? O que ele quis dizer com isso? Eu consegui tirar Deus da cabeça das pessoas, e eu provei para elas que elas é que são importantes e não Deus, que elas têm que buscar a felicidade delas, que elas têm que ser o centro de tudo. Isso é o humanismo. Além desse filósofo aí, ateu, muitos outros o acompanharam. E as ideias humanistas, desde o princípio do século XX, invadiram as mentes das pessoas de todas as nações, de todas as culturas. Elas invadiram as escolas, entraram nos livros de escolas desde crianças até todas as faculdades, todas as universidades. Todas as disciplinas estudadas, todas as áreas de estudo foram contaminadas pelo humanismo. E a pregação do Evangelho também passou a ser uma pregação humanista, de tal modo que
o homem não é mais o servo de Deus, mas Deus é que é o servo do homem, e Deus é que é obrigado a abençoar o homem, Deus é que é obrigado a salvar o homem, Deus é que é obrigado a curar o homem, Deus é que é obrigado a abrir porta de emprego para o homem. O homem não ora mais a Deus: Senhor, faça-se a tua vontade. A oração passou: Senhor, faça a minha vontade. É por isso que tem igrejas que começam até o ano aí com projetos de vida, porque isso significa o quê? Os homens fazendo projetos e apresentando para Deus os seus projetos, para Deus abençoar os seus projetos. Eles não querem saber dos projetos de Deus, eles não querem saber dos propósitos de Deus, eles querem que Deus abençoe os seus projetos, porque Deus não é o centro da vida deles, o centro da vida deles são eles mesmos. E aí, amados, essa pregação do Evangelho do século 20 para cá se tornou uma pregação humanista, no sentido de não exaltar a Deus, mas de exaltar o homem. E no sentido de exaltar o homem, o maior tema evangélico pregado desde do início do século 20 para cá, nesse evangelho humanista, o maior tema bíblico que é usado aí nas pregações de todas as igrejas denominacionais protestantes é o amor de Deus. Tá? É o amor de Deus. A pregação do Evangelho não pode começar com o amor de Deus. Não pode. Não era assim que as pregações dos profetas começavam. Não era assim que as pregações de Jesus começavam. E não era assim que as pregações da igreja começaram. Os profetas, Jesus e os apóstolos, eles não pregavam o amor de Deus, eles pregavam o arrependimento dos pecados. A pregação primária do Evangelho era o arrependimento dos pecados. João Batista é considerado o último profeta da antiga aliança. E ele encerra, ele veio no início, o único profeta que viu Jesus, porque os outros profetizaram e não viram Jesus, Jesus veio depois deles. Mas o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, ele viu Jesus. E a mensagem que ele veio trazer foi arrependimento. Abra em Mateus, capítulo 3, versículo 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. O versículo 1 diz assim, ó: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E dizia, o que ele dizia está no versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Podem ler? Não, só o 2. Como é que ele começou a pregar? Arrependei-vos. João Batista apareceu pregando assim, ó: Deus ama vocês. Essa foi a pregação de João Batista? Em tudo que nós temos na Bíblia, porque isso aqui é só o começo, geralmente nos inícios dos evangelhos, pega tudo que João Batista falou. Ele falou alguma vez do amor de Deus? João Batista falou alguma vez do amor de Deus? Em nada do que João Batista falou, ele falou do amor de Deus.
A pregação de João Batista era anunciando arrependimento. Produzir frutos de verdadeiro arrependimento. Parem de dizer somos filhos de Abraão, porque Deus tem poder para suscitar de pedras filhos a Abraão. Eu sou a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai o que está torto, tornai retos os caminhos escabrosos. Isso aqui é um resumo da pregação de João Batista. Foi isso que ele pregou. Em algum lugar ele pregou: Deus ama vocês? Não, ele não pregou não. Ele pregou: arrependei-vos. Arrependei-vos. João Batista, como último profeta do Antigo Testamento, ele vem e passa o bastão para Jesus. Jesus é o profeta do Novo Testamento, o profeta da nova aliança. Agora pegue aqui o Mateus, ainda está em Mateus, o capítulo 4, versículo 17, e veja como Jesus começou a pregar. Mateus 4,17, agora não é mais João Batista, agora é Jesus. E Jesus prega assim, ó: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Repita. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus está iniciando a pregação da nova aliança com as mesmas palavras com as quais João Batista, como último profeta da antiga aliança, encerrou a pregação daquela aliança. A pregação não mudou, então. Dos profetas para Jesus, a pregação é a mesma. Vocês ouviram aí na vida de conversão de vocês, né? E também foram levados a dizer assim, ó, para muitas pessoas: Jesus te ama. Foi ou não foi? Ouviu ou não ouviu? Jesus estava aqui, ó. Esse Jesus que te ama estava aqui, ó. Jesus disse assim, ó: eu amo vocês. Ele disse? Foi assim que ele começou a pregar? Não. Como é que ele começou a pregar? Arrependei-vos. Ouviram, amados? Aí você pega toda a pregação de Jesus nos evangelhos e vê como todas essas pregações chamam para o arrependimento, chamam para a santidade, chamam para a conversão, chamam para a santificação, chamam para a mudança de vida, chama para novo nascimento. Quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Essa é a pregação evangélica. Essa é a pregação evangélica. Aí Jesus é morto, ressuscitado, sobe aos céus, manda o Espírito Santo, e a igreja nasce no dia de Pentecostes. Atos 2, vamos ver. Atos capítulo 2, nasce a igreja. Os primeiros discípulos, junto com os apóstolos, são cheios do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro prega no dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro prega no dia de Pentecostes, baseado no livro do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
vossos filhos e filhas profetizarão. E aí Pedro prega dizendo que essa palavra se cumpriu, o Espírito Santo veio, porque Jesus Cristo que eles mataram, foi ressuscitado por Deus, Deus o fez Senhor e Cristo, e Pedro pregou assim, em nome dele e dos outros demais discípulos, nós somos testemunhas disso. Quando Pedro acabou de pregar tudo isso, olha o que aconteceu com as pessoas. Veja aí, eu quero que você veja no versículo. A última palavra de Pedro foi no versículo 36, ó. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha o resultado da pregação, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. O que eles perguntaram? Que faremos, irmãos? Repita a pergunta. Depois que Pedro pregou tudo aquilo, diante dessa pregação, eles perguntaram então: que faremos, irmãos? Aí Pedro retomou a palavra no versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Repita. Aleluia. João Batista encerra o Antigo Testamento com a pregação: arrependei-vos. Jesus começa o Novo Testamento com a pregação: arrependei-vos. Pedro começa o ministério de pregação da Igreja de Cristo que nasceu no dia de Pentecostes com a pregação: arrependei-vos. Pedro pregou aqui em Atos 2. Aí em Atos 2, você pode localizar aí na sua Bíblia algum versículo onde Pedro pregou assim: Deus ama vocês. Está aí nessa pregação? Jesus ama vocês. Está escrito em algum versículo? Pedro disse isso aí? Mas ele disse: arrependei-vos. Os crentes nas igrejas hoje, a partir do século 20 para cá, nem desconfiaram que a mensagem de arrependimento não existe mais, que mensagens contra o pecado não existem mais, que mensagens de conversão não existem mais. Só existe mensagem dizendo: Deus te ama, Jesus te ama, Deus te ama, Jesus te ama. E essa mensagem é humanista, porque é isso que o homem quer ouvir. Ele não quer ouvir ninguém dizendo para ele se arrepender. Ele não quer ouvir ninguém dizendo para ele que ele é pecador. Mas ele quer ouvir que Deus ama ele. Não é o amor que transforma. E não é o amor que salva. É a verdade. É a verdade que transforma. É a verdade que salva. É a verdade que liberta. Qual é o lugar do amor de Deus?
é depois do arrependimento, é depois da conversão. Porque aí o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo faz o que na vida do convertido? Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ele derrama o amor de Deus no seu coração. Antes disso, o Espírito Santo está derramando amor no coração dessa pessoa? Está não, amados. Não está não. E as pessoas não convertidas, elas não são chamadas na Bíblia, pegue aí Efésios 2. As pessoas não convertidas, elas não são chamadas na Bíblia de filhos do amor de Deus. Deus ama todo mundo. Paulo diz aqui sobre a inspiração do Espírito, né? Nos versículos de 1 a 3, vamos ler juntos, Efésios 2, de 1 a 3. Todos abriram Efésios 2? Amém? De 1 a 3, vamos ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O final do versículo 2 tem a expressão, repita aí, ó, filhos da desobediência. E o final do versículo 3 você tem aí, diga, filhos da ira. São filhos do amor? Contrário, são filhos da ira. Paulo não está chamando os homens aqui de filhos do amor, não. Está chamando eles de filhos da ira. Ira de quem? Ira de Deus, cólera de Deus. Eu acabei de falar que sobre o convertido, no coração do convertido, o Espírito Santo é quem atua. O Espírito Santo é quem atua e derrama o amor de Deus no coração do convertido. Agora o versículo 2 diz aqui que quem atua no não convertido não é o mesmo Espírito Santo. Quem é que atua neles? É o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Tem amor de Deus nessa pessoa? Não tem não, mas Deus está amando essas pessoas? Deus está irado contra elas. Deus está irado contra elas. Esse dia no outro seminário eu dei uma aula e o pessoal perguntando assim, né? O que eu devo falar para as pessoas quando estou evangelizando? Que Deus, assim, Deus te ama? Eu falei assim, não, diga assim, Deus está irado com você. É assim que você deve evangelizar. Deus está irado com você. Porque você está em pecado. E o pecado é abominável aos olhos de Deus. Deus está irado com você. Jesus pregou lá em Mateus 23, depois você lê em casa em Mateus 23, tá? Jesus pregou assim, enchendo de elogios e de bajulação aqueles religiosos, escribas e fariseus? Não. Depois você lê Mateus 23, veja como Jesus pregou para eles. Jesus pregou para eles assim, olha, Deus ama vocês, eu amo vocês. Ele pregou isso? Ele pregou assim, ai de vós,
Escribas e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de podridão, de inveja, de ciúmes e de maledicências. Pregação de Jesus, amados. E isso para gente que se achava boa, para gente que se achava religiosa. Ele pregou que as amava? Ele pregou: ai de vós! Parece que as pessoas esqueceram totalmente do que é Bíblia, do que é palavra de Deus. A ira de Deus é real. Quem veio aqui na aula da sexta-feira, viram o que está escrito no capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Lá não está escrito assim, que o amor de Deus se revela do céu. Lá está escrito assim, ó: a ira de Deus se revela do céu. Contra toda injustiça, contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí Deus está amando eles? Estão no pecado, estão no alcoolismo, estão na bebedeira, estão na droga, estão na prostituição, estão na fornicação, estão no adultério, estão na roubalheira, e Deus está amando eles. Está correto isso, amados? Não, a ira de Deus está se revelando do céu contra eles. É isso que a Bíblia diz. A ira de Deus está se revelando do céu contra eles. Continue pregando o amor de Deus para o pecador, e o pecador se sente justificado no seu pecado, porque Deus o ama apesar dos seus pecados. Aí vai ver qual vai ser o final da vida dele. Hoje já tem até igrejas de gays e de lésbicas, todas baseadas no amor de Deus, porque nós nos amamos, o homem ama outro homem, então tá tudo bem porque é amor, isso aí é amor, e Deus é amor. Que maravilha, irmãos! Deus está irado. Os cálices da ira de Deus estão sendo cheios para se derramar sobre essa humanidade corrupta, maligna, desgraçada, porque não tem a graça, ímpia. Mas está convencido de que Deus a ama, porque Deus é amor. Deus ama os seus filhos. O amor de Deus é para os seus filhos, e os seus filhos são os convertidos. Os seus filhos são os que se santificam. Os seus filhos são os que o imitam. Os seus filhos são os que o obedecem. Os seus filhos são os que o amam, e o céu é para os que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para todo mundo, para aqueles que o amam. Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem, cooperam para o bem de todos, para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus? João 14:23. Jesus declarou: se alguém me ama, guardará a minha palavra.
E meu Pai o amará. Amará esse aí, que guarda a palavra, que obedece a palavra, que pratica a palavra. E meu Pai o amará. E nós, eu, o Pai e o Espírito Santo, viremos para ele, para essa pessoa aí, e faremos nele a nossa morada. Para quem me ama, guarda a minha palavra. Não é essa geração maligna de seres humanos aí que odeiam a verdade, odeiam a palavra de Deus, vive por aí nas redes sociais, acabando com a palavra de Deus, desonerando a palavra de Deus, desonrando a palavra de Deus. Amantes do mundo, amantes da carne, amantes do pecado, mas acreditam, viu? Que Deus é amor, por isso eles podem fazer o que eles quiserem. É um amor libertino, um amor que deixa eles fazerem o que quiserem, e está tudo bem, vai todo mundo para o céu. Que maravilha, o céu vai ser um carnaval. Essa é a ideia do mundo. Que tudo quanto é carnavalesco vai estar no céu. Que tudo quanto é folião de carnaval vai estar no céu. Essa é a ideia do mundo, que maravilha. Não, amados. As pessoas estão ludibriadas. As pessoas estão enganadas com pregações falsas, que não confronta o seu pecado, que não trata o seu pecado. Hoje elas querem aplaudir pregadores que lhes enalteçam e lhes exaltem. Pregadores que lhes façam rir, como os famosos que tem aí hoje da República do stand-up. Pregadores que contem piada para você rir. Aí tem que rir, tem que ir para a igreja para rir. Tiago pregou sobre isso, Tiago 4, transforma o teu riso em pranto. No mesmo texto que ele diz, sujeitai-vos diante de Deus e humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Amados, a coisa é séria. Os cálices estão se enchendo. E serão derramados sobre toda essa humanidade torpe aí. Parentes seus estão no meio delas, e meus também. Não adianta pegar os seus parentinhos, seus entes queridos, tá? E ficar passando mãozinha na cabecinha deles, não. Ai, estou orando para esse meu filho se converter. Pode parar com isso, pode parar. Abre a Bíblia na presença dele e diz, ó, sai do pecado. Aí você é verdadeiro pai, verdadeira mãe, realmente você ama essa pessoa que é seu ente querido. Não vem com esse negócio de moleza, porque o reino dos céus não é dos moles. O reino dos céus é dos violentos, que violentam a carne, violentam o pecado. São violentos contra o pecado, não dão moleza para a sua carne, santifica suas vidas, para também ser testemunha na vida de outros, que também tem que se santificar. A cólera de Deus existe, a ira de Deus é real. Salmo 7, versículo 11, está escrito: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Inclusive hoje, tá bom? Tá bom, amados? Deus fica irado todos os dias. As misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Lamentações 3:22.
Cada manhã de um novo dia, as misericórdias de Deus se renovam, para dar a essa humanidade mais um dia, para eles ouvirem a palavra, se arrependerem, se converterem. Mas eles não ouvem, então Deus fica indignado todos os dias. De acordo com o Salmo 7, versículo 11. Indignado, todos os dias, com essa humanidade hipócrita. E nós vigiemos para não sermos hipócritas. A palavra de Deus está aqui muito bem pregada e anunciada para vocês. Ai de vocês, se não praticarem essa palavra que vocês estão recebendo. Que muitos por aí não estão mais recebendo há muito tempo. Que tudo que recebem são mensagenzinhas humanistas de bajulação, profetas de bajulação, dizendo que Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai fazer isso para você, Deus vai fazer aquilo para você. Não vai não, Ele vai lançar você no lago de fogo e de enxofre. É isso que Deus vai fazer. Se não se converter. Aliás, continua lendo o Salmo 7 aí para você ver. O Salmo 7 continua dizendo aí, ó, logo depois do versículo 11, aí, versículo 12 para frente. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, preparará o seu arco, e ele já o tem pronto. Palavrinha boa de amor de Deus, né, irmãos? Está aí no Salmo 7, o que eu falei agora? Está aí no Salmo 7, você está olhando aí? Teve pelo menos curiosidade de ver aí? Será que o pastor está falando a verdade? Deixa eu ver esse negócio no Salmo 7 aqui. Está aí no Salmo 7 isso aí? O 7:11 é: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. E para frente agora? E aí, irmãos? Vocês viram? O que essas pregações fizeram foi alargar, ou tentar alargar na cabeça das pessoas, alargar a porta estreita e alargar o caminho apertado. Eles tentaram, seguindo o coro que já vinha de séculos da pregação, da abominável pregação católica, quiseram facilitar o céu para as pessoas. O céu não é fácil, não. Jesus disse que não é fácil. Ele disse que a porta é estreita e que o caminho é apertado. E o apóstolo Pedro, 1 Pedro, 4,18? Confere esse aí. É com dificuldade que o justo é salvo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O pecador vai para o céu porque Deus o ama, não é verdade, irmãos? É verdade isso, irmãos? É mentira, irmãos. Deus está irado. Eles são filhos da desobediência, eles são filhos da ira. O Espírito de Deus não atua neles, não. É o Espírito de Satanás que atua neles, que atua nos filhos da desobediência. Não tem o Espírito de Cristo. Romanos 8 está escrito: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. O amor de Deus não está sobre eles, não. A ira de Deus está sobre eles.
Ai, pastor, se eu pregar isso, as pessoas vão ficar assustadas. Então assuste elas. Assuste-as. Deixe-as bem assustadas. Porque não vai ter nada mais assustador do que o lago de fogo e de enxofre depois, para ímpios que não se converteram, porque a vida inteira só ouviram falar de amor. E agora eu digo, quem ama de verdade, prega a verdade. Não vem com bajulação. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, fala a verdade. E por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Para encerrar nossa pregação de hoje, né? Eu peguei um texto, apenas um texto aqui, do Apocalipse 15, que é o Cântico dos Vencedores. O Cântico dos Vencedores, vamos ler juntos? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E eu citei ali embaixo João 3,16, que é o versículo que se tornou, do século 20 para cá, o versículo que se tornou globalmente conhecido. A humanidade inteira não conhece nada do resto da Bíblia, mas João 3,16 eles conhecem. De tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito. Realmente, essa é a maior de todas as obras de Deus. Ele nos deu o seu Filho unigênito. Agora, para que Ele deu o seu Filho unigênito? Quem é o Filho unigênito? O Filho unigênito, Jesus, Ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a verdade absoluta de Deus. O Pai deu a palavra. Ao dar Jesus, Ele estava dando a sua palavra. Ele estava dando a sua doutrina. Ele estava dando a sua verdade. Quem rejeita essa palavra, quem rejeita essa doutrina, o amor vai salvá-lo? Não. É por isso que eu falei no início, o amor não salva. Quem salva é a verdade. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Ele amou tanto que deu a palavra. Ele amou tanto que deu a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele amou tanto que deu a palavra. Agora, quem rejeitar essa palavra, esse amor, vai salvá-lo? A salvação não está no amor. A salvação está na palavra. A salvação está na verdade. Porque a verdade é Jesus. Eu orei, irmãos, para tentar passar para vocês hoje essa mensagem. Para o Espírito Santo renovar aí a mente de vocês. Para vocês não ficarem como estão os crentes hipócritas aí hoje, aí fora, entendeu? Só com essa pregaçãozinha do amor, e esses crentes estão todos sem Bíblia, estão todos sem conhecimento da verdade. Eu sou professor, eu vejo como estão os crentes que vão para o seminário. Os que vão, amados, para o seminário, o quanto eles vão para o seminário ignorantes de Bíblia.
Imagine os que não vão. Imagine os que não vão como estão. E todos achando que é só o amor, é só o amor, é só o amor. Esse amor é falso. Porque quem me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra. E aí o meu Pai o amará. E aí nós viremos para Ele, e nele faremos morada. Glória a Deus. Essa pregação deveria ser ouvida hoje por todos os crentes do mundo. E muitos que ouvirem vão rejeitar ainda. Porque a hipocrisia já subiu tanto à cabeça, que já rejeitaram de vez a palavra, já rejeitaram de vez a verdade, e rejeitaram então o Filho de Deus. E só tem a vida quem tem o Filho. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Curva a sua cabeça aí agora. Curvemo-nos na presença do Senhor nessa noite. Obrigado por essa palavra, Senhor. A tua palavra que é a verdade, Senhor. A verdade absoluta. Nós não podemos nos afastar, Senhor, nenhum milímetro dessa verdade, Senhor. Como tu disseste, Pai, lá no Antigo Testamento, como disseste para Josué, estás dizendo para nós agora: seja forte e corajoso, para não te desviares, nem para a esquerda, nem para a direita, de todas estas palavras deste livro da lei. Que nós guardemos a tua palavra, que nós obedeçamos a tua palavra. E eu oro em particular agora pela nossa congregação aqui, os irmãos que aqui estão presentes. E eu coloco nessa oração os que também deveriam estar presentes, mas não estão. Oh Senhor, o Senhor tem nos dado boas palavras, palavras que têm o poder de nos levar para o céu, porque têm o poder de nos santificar. Que nós não sejamos como Estevão pregou para aqueles homens lá em Atos capítulo 7, aqueles homens religiosos, que nós não sejamos desprezadores da palavra que é do Senhor, da palavra que não é de homens. Mas como Paulo escreveu para os Tessalonicenses, que nós sejamos como aqueles que recebem essa palavra, não como palavra de homens, mas como ela em verdade é a tua palavra, que está produzindo fruto em nossa vida. É o que oramos a Ti, ó Deus. Oramos a Ti em nome de Jesus. Como aquele menino que entrega em Tuas mãos, que entregou em Tuas mãos, Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. Nós entregamos a Ti, Senhor, 4 reuniões que fazemos aqui por semana, para que a Tua palavra seja multiplicada em nossos corações, e nós sejamos alimentados e fortalecidos, para nos santificar, e poder um dia estar definitivamente na Tua presença. Obrigado, Senhor. A Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor. Aleluia.